Bom, então chegando ao final, esse é o último vídeo, tá? Sobre o Espírito Santo. E aqui eu trouxe alguns temas da Bíblia sobre o Espírito Santo para você se aprofundar. Então, aquele primeiro evangelho não, aquela primeira leitura que nós fizemos, que foi do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13, vocês vão ler, tá? Então, vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E no final dessa leitura, você vai responder a seguinte questão: o que significa um Pentecostes na minha vida? Ok? Então, você vai ler essa leitura e ao final você vai responder. Isso no caderno, tá? Já é uma questão. O que significa o Pentecostes na minha vida? Certo? Próximo. Vocês vão procurar na Bíblia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 19. 19, é só o versículo 19, tá? Primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que fala assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Então você vai ler esse versículo, é um versículo só, da primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e você vai responder: o que significa ser templo do Espírito Santo? Tá? Vou repetir. O que significa ser templo do Espírito Santo? É a segunda questão, baseada nesse versículo da primeira carta de Coríntios, capítulo 6. Próxima. Você, ainda na primeira carta de Coríntios, você vai ler o capítulo 12, versículos de 4 a 11. Vou repetir. Primeira carta a Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. Essa já é a terceira leitura, tá? E a terceira questão também vem dela. Então, o que fala essa leitura? Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, essa é a carta, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. E a terceira questão relacionada a essa leitura é: o que são carismas? Tá bom? Terceira questão. O que são carismas? Estamos terminando, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, esse é um tema muito profundo, não dá para a gente passar batido, realmente a gente precisa se aprofundar, estudar bem sobre o Espírito Santo e a vida no Espírito Santo, amém? Bom, agora a gente vai procurar a leitura de Gálatas, tá? No capítulo 5, tá? Gálatas, capítulo 5. Versículo de 16 a 26. Eu vou ler aqui só alguns pedaços, tá bom? Só para já passar a questão para vocês. Mas vocês devem ler esses versículos que eu falei, tá? Capítulo 5, versículo do 16 até o 26. Os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis.
Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino dos céus. Olha que sério isso, hein? Não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, aqui vem duas questões, tá? Dessa leitura. Vou repetir para vocês qual é a leitura. Já a quarta leitura, né? É a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 26. A primeira questão sobre essa carta de Gálatas é: quais são as obras da carne? E a outra questão é: quais são os frutos do Espírito? Amém? Então, duas questões sobre essa leitura. Quais são as obras da carne? E a outra, quais são os frutos do Espírito? Chega, Luciana, sim, vamos acabar aqui por fim, tá? Essa aqui é para você ler a carta de Efésios, capítulo 4, versículo de 29 a 32. Efésios, capítulo 4, versículos de 29 a 32. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só que for útil para a edificação, sempre que for possível, benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, essa é a carta de Efésios, capítulo 4, versículo de 29 a 32. Então, a questão que vem dessa última leitura, e a última questão é: o que devo fazer para não entristecer o Espírito Santo em minha alma? O que devo fazer para não entristecer o Espírito Santo na minha alma? E acabou. É bastante coisa, sei, né? Mas eu dei a semana passada de folga para vocês. Essa semana, então, é um tema mais profundo. Mas fiquem tranquilos, eu vou dar o tempo necessário para que você possa estudar, para que você possa se aprofundar. Qualquer dúvida você manda para mim, tá? Lá no nosso grupo, tá? Sobre as questões ou alguma coisa que você não entendeu, pode mandar para mim que eu vou estar respondendo. Então, um ótimo Pentecoste para você, que o Espírito Santo se derrame sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que você, pela graça, pela unção do Espírito Santo, esteja cada vez mais próximo do céu, cada vez mais próximo de Deus. Amém? Viva o Espírito Santo! Deus te abençoe!